Amados irmãos, a paz do Senhor, nós sabemos que o Senhor é que faz maravilhas, a Ele seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Se você pode ter um exemplar bíblico aí com você, abra no Salmo de número 98 e vamos ler a palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas e som de buzinas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra com justiça, julgará o mundo e o povo com equidade. Amados irmãos, independente das circunstâncias, o Salmo 98 diz que nós devemos cantar com júbilo ao Senhor. Devemos glorificar ao Senhor. O verdadeiro cristão não adora a Deus somente no momento em que tudo está bem, quando as coisas estão perfeitas, com saúde, mas nós adoramos ao Senhor em qualquer circunstância e Deus se agrada disso. Por isso, nós vamos ouvir alguns louvores. E nesses louvores você pode exaltar ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Você que está aí na sua casa, ouvindo e assistindo este vídeo, sinta o toque das mãos do Senhor sobre a sua vida e a vitória do Senhor sobre a sua casa. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Ouçamos então alguns louvores de adoração e glorificação ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Adore ao Senhor aí na sua casa, louve e exalte o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração pertence ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu te chamei.
Aleluia! Glória a Deus! Adoramos Jesus. Espírito de temor, mas de ousadia, onde eu te amar, tu irás, onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei. Aleluia! Glórias ao Rei Eterno, ao Deus Poderoso. Deixa o Senhor falar com você através do louvor. Deixa Deus tocar o teu coração. Abre o teu coração para Jesus. Aleluia. Curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Glória a Deus, aleluia. Deus é exaltado, Deus é glorificado acima de todas as coisas. Deus está no controle, porque é o Senhor que ordena, é o Senhor que estabelece limites, é o Senhor que opera e ninguém pode impedir. Vamos adorar a Deus com mais um louvor, permitir que o Senhor fale aos nossos corações através do louvor. Eu sei que em todas as coisas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glórias ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Eu não sei como você está na sua casa, mas uma coisa eu tenho convicção. Deus, Ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou imaginamos. E é por isso que nós nos colocamos na presença do Senhor e dizemos: Senhor, opera, Senhor, que o Senhor possa fazer segundo a Tua vontade em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Amados irmãos, vamos adorar ao Senhor ouvir mais um hino de louvor e adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender. Posso crer
um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo, renovo. Aleluia! Que Deus possa renovar a sua vida, fortalecer o seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Glória a Deus. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui. Amados irmãos, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor que está no livro do profeta Daniel. O capítulo de número 3, a partir do verso 1, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O mesmo capítulo 3, leiamos agora o verso 4. E o arauto apregoava em alta voz, dizendo: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Verso 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram esses homens perante o rei. Verso 14 do capítulo 3 de Daniel. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Verso de número 21. Então aqueles homens foram atados com suas capas e seus calções, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Verso 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós
3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitões do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós vemos um texto bíblico, um texto da palavra do Senhor, que é bastante conhecido de cada um de nós que somos leitores da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos revela aqui, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, que Deus, Ele muitas vezes permite a prova sobre a vida daqueles que servem a Ele. Observe, irmãos, que ser fiel a Deus, observe que ser um adorador, ser um filho de Deus, irmãos, não garante livramento de tribulação, não garante, irmãos, livramento de lutas, não garante livramento de problemas. Eu e você, servos de Deus, temos o mesmo problemas, irmãos, que qualquer ser humano pode ter. A diferença, irmãos, entre cada um de nós que somos servos de Deus e aqueles que não são servos do Senhor, chama-se postura. Aleluia! E nesta noite eu quero trazer para cada um de vocês e para cada um de nós a postura de um homem e de uma mulher de Deus. Amados irmãos, nós observamos que todas as coisas, irmãos, que a palavra de Deus nos revela tem um propósito. E Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus, irmãos, não permite nada sem que por detrás daquilo que Ele permite não haja um propósito já pré-estabelecido por Ele. E nós temos que entender que quando Deus, irmãos, permite qualquer circunstância, é porque o Senhor, Ele quer que nós saiamos dessa circunstância, seja ela uma circunstância difícil, seja ela uma luta, seja ela uma tribulação. O que o Senhor espera de nós, irmãos, é que nós saiamos dessa circunstância mais fortalecidos, que nós saiamos dessa situação, irmãos, mais fortes, mais firmes. Mas para que isso aconteça, nós temos, irmãos, que ter postura, nós temos que ter firmeza, nós temos que ter um posicionamento. Qual tem sido a sua postura diante das adversidades? Qual tem sido a sua posição diante das lutas? Qual tem sido a sua firmeza diante daquilo que aflige você? Irmãos, a Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos. A chuva vem para todos. Mas, irmãos, em meio a qualquer circunstância, nós temos que entender que nós temos que tomar uma posição diferente. O texto do capítulo 3 do livro do profeta Daniel fala, irmãos, o momento em que o rei Nabucodonosor, ele manda construir uma colossal estátua de ouro. Algo, irmãos, tremendo, algo que era para chamar a atenção de todos que olhassem para aquela estátua. Mas junto a essa estátua, o rei Nabucodonosor também, ele escreve uma lei, determinando nessa lei que todas as pessoas, diante de um som que eles ouvissem de qualquer instrumento musical, eles teriam que se prostrar diante daquela estátua.
E certamente, quando isso aconteceu, todos se prostravam e começavam a reverenciar, a adorar aquela estátua do rei Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que três homens não se dobraram diante desta lei. Eu quero dizer para você, irmãos, que nós não podemos nos comportar de acordo, irmãos, com aquilo que as pessoas que não têm conhecimento de Deus se comportam. Porque muitos correm de um lado para outro, outros irmãos ficam desesperados, outros muitas vezes, irmãos, ficam falando coisas que não devem, tomando atitudes indevidas, mas eu e você temos que saber que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Há um Deus, irmãos, que opera, há um Deus, irmãos, que diz, operando eu, ninguém pode impedir. Mas nós temos, irmãos, que colocar isso em prática no dia a dia da nossa vida, independente das lutas, independente dos problemas, independente das situações. Eu e você temos que colocar isso em prática. E isso aconteceu para aqueles três homens. Irmãos, e a postura daqueles homens nos chama a atenção, porque é postura de alguém, irmãos, que tem confiança, convicção, certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu imagino aqueles três homens no meio de uma multidão, e de repente o som de um instrumento musical começa a soar e todos se prostram. Mas aqueles homens ficam em destaque porque eles permanecem de pé. Porque, irmãos, eles conheciam a Deus, eles conheciam o mandamento desse Deus, que diz, não vos prostrarei diante de outros deuses. Não se prostrarei diante de outras coisas, a não ser diante do Deus Todo-Poderoso. E eles não se prostraram, a atitude deles chamou a atenção daqueles homens, chamou a atenção da população. Oh, irmãos, que a atitude sua como cristão, firme na presença do Senhor, possa chamar a atenção das pessoas que não conhecem a Jesus, ainda que eles se levantem contra você, mas você, na sua posição de cristão, você estará dando testemunho de que você crê com convicção no Deus que você serve. E a primeira lição que eu extraio aqui, irmãos, é uma lição, irmãos, de firmeza. Eles não se prostraram diante da estátua de ouro. Me chama a atenção, irmãos, que tem muitas pessoas se prostrando diante de um vírus que se chama coronavírus. E estão se prostrando, irmãos, pessoas que não saem às vezes diante de noticiário. Estão, irmãos, enchendo a sua mente, irmãos, com notícias de um vírus que chegou, vai estar durante um tempo e depois vai embora. E às vezes, irmãos, estão muitas vezes já nem tendo tempo mais de ler a palavra, de tirar um momento com Deus, de adorar o Senhor, de ouvir hinos, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Tudo isso vem e passa, mas a palavra de Deus permanece, irmãos, aleluia, passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca passará, e é essa palavra que você tem que firmar, essa palavra que tem que fortalecer você e fazer com que você se torne mais cheio de convicção e certeza de que o Deus que você serve está acima do coronavírus, está acima de qualquer líder mundial, está acima de qualquer problema, está acima do inferno, está acima de Satanás. Irmãos, o nosso Deus tem um controle de todas as coisas. E aqueles três homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles permaneceram firmes porque eles tinham essa convicção. Permaneça firme na presença do Senhor. Não se renda, irmãos. Eu não estou falando aqui para você não ter cautela. Eu não estou falando aqui para você, muitas vezes, não agir com prudência. Não, irmão, nós temos que, muitas vezes, seguir as recomendações sanitárias, recomendações daqueles que estudaram, irmãos, medicina. Temos sim, mas, irmãos, nós não nos podemos render. Irmãos, estar muitas vezes amedrontado, muitas vezes desesperado. Vamos permanecer firme. Aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles permaneceram firmes. Agora observe, irmãos, que a sua firmeza não vai eliminar a luta. A firmeza daqueles homens, irmãos, em não se dobrar diante daquela estátua, não eliminou o problema que viria sobre eles. O problema que muitas vezes, como cristãos, nós vamos servindo ao Senhor, mantemos uma firmeza até certo ponto.
enquanto nós não somos afligidos, enquanto a luta não vem direto sobre nós. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, irmão, nós temos que fazer algumas coisas. Muitas vezes, irmão, nós temos que demonstrar a nossa atitude de fé. Muitas vezes nós temos, irmãos, que manter a convicção de cristãos. E para manter isso, nós temos que muitas vezes enfrentar situações adversas. Estamos indo ali, irmãos, no templo para poder oferecer um culto de gratidão a Deus, mesmo na ausência dos irmãos, mas para oferecer aos irmãos, ali, irmãos, no templo, com a nossa presença física ali de alguns irmãos, para poder oferecer o louvor e adoração a Deus e você receba da forma mais natural na sua casa. Poderíamos fazer isso em casa, como eu estou fazendo hoje, mas nós vamos ao templo. Eu louvo a Deus por aqueles irmãos que estão indo no templo nos ajudar. Eu não poderia fazer uma coisa tão boa, tão bonita, como está sendo feito, se não tivesse lá quem tocasse o teclado, se não tivesse lá quem fizer o louvor, se não tivesse lá quem tocasse a bateria, se não tivesse lá quem estivesse lá na técnica de som. Então louva a Deus, irmãos, mas com prudência a gente não deixa de servir a Deus, de fazer a obra do Senhor. Agora, estamos imunes, irmãos, de não pegar um vírus desse? Claro que não. Claro que não. Nós podemos pegar na rua, podemos pegar quando vamos ao supermercado, podemos pegar até quando vamos na igreja, mas tem uma coisa, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Eu faço tudo e ajo com prudência para que isso não me atinja, nem atinja a minha família e nenhum da igreja, mas se atingir, irmãos, qualquer um de nós, o nosso Deus tem poder, irmãos, aleluia, para nos dar livramento. O apóstolo Paulo dizia, olha, se eu morro, para o Senhor eu morro, se eu vivo, para o Senhor eu vivo. Seja que eu morra ou que eu viva, eu sou do Senhor. O tempo da nossa partida, irmãos, não está determinado pelo coronavírus. O tempo da nossa partida, quem determina é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não importa, irmãos, se no tempo que Ele nos chamar, seja através do coronavírus, seja um acidente, seja morte natural. Ô, irmãos, mas o importante é que nós só vamos sair dessa terra o dia que o Senhor determinar. Então, irmãos, tem essa firmeza, tem essa convicção. As consequências vieram para aqueles 3 homens, por causa da convicção deles, da firmeza deles. O rei foi chamado, o rei confrontou eles e eles disseram, olha, rei, fique sabendo que o Deus que nós servimos, Ele tem poder para nos livrar da sua mão e também da fornalha de fogo ardente. Mas uma coisa eu quero dizer para você, rei, se o Deus que nós servimos não nos livrar, todavia nós não nos prostraremos diante da sua estátua. Ô, irmãos, coisa linda é a gente entender o tamanho do Deus que nós servimos. Nós temos que saber, meus amados irmãos que me ouvem neste vídeo, que o Deus que nós servimos, Ele está acima de todas as coisas. Nós temos que demonstrar, irmãos, atitude de firmeza, mas temos também que mostrar atitude de fé. Aleluia! E aqueles 3 homens, irmãos, eles nos dão uma demonstração de fé tremenda. Aleluia! E fé, irmãos, não é aquela fé quando as coisas estão tudo bem. Fé, irmãos, diante de algo real que poderia acontecer. Porque a fornalha já estava ali sendo aquecida. Mas eles demonstraram fé quando eles falaram assim, olha, nós cremos no Deus. Deus pode nos livrar da sua fornalha, Deus pode nos livrar do coronavírus, Deus pode nos livrar de qualquer enfermidade, Deus pode nos livrar de tudo, irmãos. Mas se Deus não livrar, aleluia, nós não nos curvaremos diante do sistema deste mundo, nós não nos curvaremos, irmãos, e nem deixaremos de adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Ele pode livrar? Pode, mas se Ele não livrar, nós permaneceremos firmes na presença do Senhor. Eu quero que você entenda isso, meu amado irmão, minha irmã. O patriarca Jó, quando ele estava no pior momento da sua vida, quando ele achava que não tinha mais jeito, aleluia, o Espírito Santo renova a sua vida. E ele disse, olha, pode a árvore estar seca e apodrecida, mas ao cheiro das águas brotará, aleluia, fortalecerá, frutificará e voltará, aleluia, a ter vida. A nossa vida, irmãos, está no Senhor, que fez os céus e a terra. Que atitude de firmeza, quando eles não se prostraram diante daquela estátua, mas que atitude de fé tremenda, quando eles foram capazes de responder ao rei e dizer, olha, o Deus que nós servimos pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós não nos prostraremos diante dessa estátua. A terceira lição que eu vejo aqui, irmãos, bem rápido para encerrarmos, é a lição, irmãos, da perseverança. Aleluia! O rei disse, olha, porque vocês me afrontaram, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes. Irmãos, naquela época não existia um termômetro. E nós sabemos, irmãos, que para poder matar uma pessoa queimada, basta acender o fogo e lançar a pessoa. Não precisa aquecer 7 vezes. Mas ali estava, irmãos, por detrás daquela atitude do rei, o mundo espiritual estava conspirando, tentando, irmãos, de alguma forma dobrar a firmeza e a fé na vida daqueles 3 homens. Quando a Bíblia diz, irmãos, que o rei disse que ia mandar aquecer 7 vezes mais, nós podemos, irmãos, subentender e ler nas entrelinhas deste versículo que 7 vezes significava pelo menos 7 dias. Aquela fornalha certamente estava em um vale, irmãos, quem sabe uma construção lá embaixo, e em cima ficavam os espectadores para que eles pudessem ter uma visão. Lembra que o rei conseguia lá de cima ver os 3 que foram lançados na fornalha de fogo ardente? Então imagina que ali, irmãos, foi algo que foi construído, e naquele vale foi feita uma fornalha aberta. Para aquecer uma fornalha dessa 7 vezes, irmãos, tem que jogar combustível, tem que jogar lenha, jogavam óleo, jogavam azeite, irmãos, para que a chama mantivesse aquecida. E isso não acontece, irmãos, de uma hora para outra. Quando fala 7 vezes mais, irmãos, podemos entender que foram 7 dias aquela fornalha sendo alimentada por combustível para que ela pudesse se aquecer cada vez mais. E se vocês lerem o capítulo 3 todo, vocês vão ver que os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles morreram só de chegar perto da fornalha. Imagine, irmãos, a quantidade, o grau, irmãos, que estava de aquecimento naquela fornalha. 7 dias aproximadamente, eles jogando fogo, jogando combustível, lenha naquela fornalha. Mas, irmãos, também eram 7 dias que aqueles homens estavam sendo, muitas vezes, no seu psicológico, sendo agredidos. Quantos chegavam para ele e diziam, olha, Sadraque, para com isso, rapaz. Abaixa diante da estátua. 7 dias, irmãos, ele sendo atormentado psicologicamente para poder ceder à tentação. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, o que eu quero deixar para você, que muitas lutas, irmãos, elas demoram um pouco a passar na nossa vida. É Deus provando, irmãos, aleluia, a nossa perseverança. É Deus provando, irmãos, a nossa firmeza. É Deus testando a nossa fé. Nós não servimos a um Deus masoquista, um Deus que tem prazer, irmãos, no sofrimento dos seus filhos. Mas Deus, irmãos, quer nos testar para que através, irmãos, da nossa vitória, o nome dele seja glorificado. 7 dias, irmãos, podemos dizer que aqueles homens foram provados. E eu encontro aí, irmão, sabe o que? Perseverança, aleluia. Persevera na luta, persevera na tribulação, persevera no problema, porque a vitória já está garantida para você. A vitória não vem da sua força, a vitória não vem da sua convicção, a vitória não vem da sua
da sua capacidade de reagir. A vitória, meu amado irmão, minha irmã, vem do Senhor. É o Senhor que garante a nossa vitória. O Salmo 121, o salmista Davi disse: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia. Ô irmãos, que perseverança tremenda. Aqueles homens foram, irmãos, passaram por momentos terríveis, psicologicamente falando. Eles olhando a fogueira cada vez mais aquecida na fornalha. Psicologicamente eles estavam arrasados, mas eles não arredaram o pé da sua convicção. Perseveraram. A Bíblia diz: perseverai em servir ao Senhor. Mesmo você não podendo estar ali no templo durante esse período, irmãos, de confinamento, mas persevere em servir a Deus. Aí na sua casa, não desista. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel, irmãos, na sua convicção. Seja fiel ao Deus que você serve. Não desista. Não mova um pé, irmãos, da sua convicção. Fica firme, porque a tribulação vai passar e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Aleluia. E para encerrar, irmãos, a palavra de Deus diz que o rei Nabucodonosor manda lançar aqueles 3 jovens lá na fornalha. E agora ele lá do alto quer olhar o espetáculo, que na verdade, irmãos, seria quase nada. Com menos de 2 segundos, aqueles homens virariam cinzas por causa do aquecimento brutal daquela fornalha. Menos de 2 segundos, aqueles homens não existiriam mais. Mas de repente, para espanto do rei Nabucodonosor, ele agora olha a fornalha e não consegue acreditar no que ele via, no que os seus olhos viam. Aleluia! Deixa eu dizer para você, a sua firmeza, a sua fé, a sua perseverança vai assombrar o mundo, vai assombrar aqueles que te servem, aqueles que olharam para você e disseram: não vai dar certo, você não vai chegar a lugar nenhum, não vai acontecer, você não vai ter vitória. Eles vão ver a vitória do Senhor na sua vida, porque quem dá vitória é Deus, meu irmão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Será que você pode glorificar a Deus aí onde você está na sua casa? Exalta e glorifica o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. O rei manda jogar 3, mas agora ele olha e vê 4. Aleluia. Quem era o 4? É o Pai. Aleluia. Que vem através do Filho para poder caminhar com aqueles 3 homens na fornalha. Eu quero profetizar na sua vida. A fornalha que você passar, irmãos, você não está só. Deus estará com você. Deus estará com você. Aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temerei, ainda que os montes rujam, ainda que o mar fique nervoso, ainda, irmãos, que as coisas aconteçam. Aleluia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, a sua vitória vem do Senhor. Amado Deus e Pai poderoso, louvamos e bendizemos o teu santo nome, dando graças a ti, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, o Senhor falou conosco nesta noite. Ó Deus, fala, Senhor, continuamente ao coração do teu filho e da tua filha, para que eles possam entender que só o Senhor vive, só o Senhor está no controle de todas as coisas. A ti seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Receba a vitória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder. Deus de glória. Aleluia, Jesus. Teu nome é exaltado, teu nome é glorificado. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te dê vitória e você possa ter uma semana na bênção do Senhor. Em nome de Jesus, receba livramento. Amém.